volta! E, gente, ainda falando um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, a gente sabe que existem muitos sintomas que podem também estar ligados à ansiedade, às vezes a gente não sabe. E esses sintomas podem ser chatinhos, levando aí até um pouco de incômodo durante o dia, nas suas atividades. E a gente brincou no começo do programa, perguntei para a Kelly se ela tinha chulé, né? Brincando, né? E a gente sabe que às vezes alguns odores, eles podem vir não somente, a pessoa não toma banho, não tem a sua higiene, não. Às vezes a pessoa faz tudo direitinho, mas existem questões hormonais, questões fisiológicas e até questões emocionais que podem aí atrapalhar nesse sentido. Hoje eu estou recebendo aqui o doutor, ele que é especialista nisso que a gente está falando, dermatologista, doutor Rodrigo Leal Lima. Seja muito bem-vindo, tudo bom, doutor? Perfeito, muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui com vocês. E é bem isso que você comentou mesmo, sobre toda esse tratamento que tem que ser focado, porque a hiperidrose, que é o suor excessivo, ele pode ser causado por N fatores. Principalmente o fator do estresse psicológico, também a ansiedade, causam esse tipo de acometimento no corpo, que é o suor excessivo, seja em mãos, face, pés e em regiões genitais também acontece de ter esse quadro de hiperidrose. E são N fatores, como falei, que causam essa possibilidade no corpo e também tem vários tratamentos que podem ser feitos para tratar o paciente, diminuindo esse processo de hiperidrose, de excesso de suor em locais específicos e trazendo sempre uma melhor qualidade de vida para o paciente, que é o que todos nós buscamos na parte da medicina, seja ela estética, facial ou corporal e também na dermatologia. Eu tinha um amigo que ele, quando ia palestrar ou ia ser entrevistado, ou tivesse em algum momento assim que ele tivesse que estar exposto, ele ficava molhado, não era suor do exercício físico, a gente percebia que era algo do nervosismo mesmo. Isso não é normal, certo? Ou é? Então, depende de um fator muito específico de cada pessoa. Os fatores genéticos incluem também essa situação de um suor excessivo, o fator do estresse, como você citou desse teu colega, que antes de se apresentar em algum evento ou algo, ele apresenta esse suor excessivo e são alguns tipos de glândulas sudoríparas que são responsáveis por isso. Tem uma glândula sudorípara que é mais responsável em áreas de axila e genitais, que causam um odor mais específico, e as glândulas sudoríparas gerais, que são em relação de outras partes do corpo que não têm um odor tão característico. Então, sim, o fator genético conta, fator de medicamentos, fatores alimentares e também da rotina normal de vida que podem causar esse suor excessivo. Não só a questão também do suor, né? Mas a gente sabe que às vezes existem aquelas pessoas que assim, ela levanta, ela toma banho, ela passa o desodorante e vai trabalhar. Quando ela chegou no ônibus, ela já está com aquele odor, principalmente debaixo do braço, que é uma coisa super desagradável. E às vezes a própria pessoa, ela se sente constrangida. E aí tem gente que passa aqueles minâncora, uma série de coisas. Passa maisena, passa não sei o quê. O pessoal vai tendo aquelas receitinhas, já chegaram até a ler, passar limão. Nossa, umas coisas assim. Isso é da época da minha avó, né, que a gente ouve falar. Mas como é que a pessoa ela pode vencer isso? Porque pode até passar, não pode? Até passar de uma para outra? O fator de passar o odor um para o outro é porque o suor, nós produzimos ele constantemente porque é um termorregulador. O suor, ele é um processo do nosso próprio organismo que ele produz esse suor para controlar a nossa temperatura. E nisso temos bactérias no nosso organismo, na nossa pele, que ao consumir esse líquido, esse suor, produz outros tipos de produto que seja o odor. Em regiões mais específicas, como a axila, pelo fato de ficar com o tempo fechado ou até não ter uma higiene adequada, pode causar esse tipo de odor. Em pacientes, como você comentou, em pessoas que tomam banho regularmente e passam desodorante e saem já tão com esse odor, às vezes pode ser um fator genético ou um fator alimentar ou uma condição do próprio metabolismo da pessoa que gera esse quadro de hiperidrose e um odor mais característico.
Então, todo mundo que tem esse quadro de um odor mais forte tem que buscar uma orientação médica, que temos tratamentos que sejam eles medicamentosos ou que sejam tratamentos que mude a rotina do paciente, tendo um acompanhamento regular e que produtos que sejam ele antitranspirantes ou desodorantes de uma forma mais específica para a queixa do paciente. Então, é um tratamento mais direcionado. Tem um paciente que chega com esse tipo de queixa e tem N possibilidades, sejam elas cirúrgicas ou sejam elas com procedimentos mais direcionados, como a toxina botulínica, o conhecido Botox, ele é utilizado também para o fator da hiperidrose. Então, por esse suor excessivo e diminuindo o suor, controlando o fator da bactéria com um desodorante ou um antitranspirante, com produtos mais específicos que possam controlar esse fator, nós conseguimos sim trazer esse bem-estar para o paciente e esse incômodo mesmo que você relatou, tem pacientes que falam. Atendo vários pacientes, tem um modelo que fala que, doutor, eu não consigo dar uma continuidade nas fotos porque eu tenho que estar me trocando e estar me secando constantemente. Nossa. Então, nesse tipo de paciente, eu faço sempre a indicação de um processo de tratamento, seja ele mecânico, um processo mais direcionado, que seja com algo um pouquinho mais invasivo, que seja a toxina botulínica, e também utilizando medicamentos e produtos tópicos, como o desodorante em si, que o desodorante ele traz esse conforto controlando o odor, e o antitranspirante, que é diferente, mas temos hoje na cosmetologia e nos produtos que são vendidos comercialmente, os dois associados, o desodorante e o antitranspirante. Então, são produtos que, trazendo essa produção para o paciente, trazendo esse conforto para o paciente, já gera em si todo o tratamento e diminui esses incômodos, né? Você falou que o estilo de vida também e a alimentação são duas coisas fundamentais para evitar isso. Como é que a pessoa poderia, então, fazer? O que seria, então, os alimentos bons para ela consumir? O que ela poderia tirar? Né? E quais são os hábitos que ela poderia ter para melhorar essa hiperidrose ou até mesmo a questão dos odores? Perfeito. O fator do tratamento proposto inicialmente, pensando no estilo de vida do paciente, na alimentação em si, sempre buscamos não utilizar alimentos ou condimentos muito industrializados. O alho, a cebola também, pacientes que utilizam muito desse tipo de tempero e a pimenta em si, tem essa tendência a ter um odor mais característico na axila e trazendo esse incômodo. E alimentos também é muito interessante, por exemplo, chás, algum tipo de chá verde ajuda, a salsinha também ajuda a ter uma diminuição nessa produção da bactéria e também trazendo esse conforto para o paciente de uma forma não tão invasiva, só mudando o estilo de vida. E claro, a higiene pessoal constante, o paciente tendo o hábito de tomar um banho mais adequado, focando mais nas áreas onde tem esse quadro de aumento da sudorese e também secando logo após o banho, que é muito importante, e utilizando sempre roupas mais leves. Roupas com produtos sintéticos tende a ter esse quadro de não ter essa respiração da pele com o ambiente e sim traz esse desconforto e esse mal-estar, que é o que nós buscamos sempre para o paciente, trazer esse bem-estar, trazendo essa qualidade e o paciente se sentir bem em qualquer ambiente. Isso é o mais importante. Quais tipos de doenças podem estar associadas a essas questões dessa mudança repentina do odor, né? O que poderia estar vindo associado a isso? Principalmente nessa questão do odor mesmo das axilas ou até mesmo nas partes íntimas, né? Que também não deve ser nada agradável, né? Sim. Então, quando pensamos dessa forma, fatores metabólicos causam sim esse tipo de incômodo em mulheres, principalmente na puberdade, no início ali da adolescência, é onde se traz porque é um boom de hormônios e causam sim essa mudança em fatores de transpiração, hormonais. O paciente em si já cria-se o seu próprio odor característico, porque todos nós temos um odor característico, seja ele mais intenso
ou seja ele mais leve, todos nós temos. Só que esse fator da puberdade é o inicial sempre. Temos também os fatores metabólicos, como a diabetes. Pacientes que têm diabetes têm um odor mais característico, um odor mais frutal no seu suor, principalmente quando está descompensado. Quando o paciente não cuida mesmo de estar controlando a sua glicemia, esse fator de ter uma característica que nós até que falamos que é um odor cetônico, um odor de maçã verde, o paciente sim fica com essa possibilidade. E até comentando em relação aos alimentos, pacientes que utilizam alimentos que aceleram o metabolismo, consequentemente transpiram um pouco mais e pode sim ter essa afecção de ter essa sudoração mais excessiva e trazendo odores quando não tem o cuidado mais específico e bem direcionado. Agora uma dúvida, né? Eu tenho os antitranspirantes e eu já vi também os antiperspirantes. Tem desodorante, tem... Qual que é melhor para usar? Porque, né, a gente, claro, cada um vai se adaptando ao que você vê que é melhor para você. Mas eu reparei, por exemplo, tem alguns que eles chegam a bloquear mesmo a pele, que até para você, quando você vai lavar, parece que ele gruda na pele. Eu até troquei esses dias que eu comprei um. Meu Deus, mas grudava assim na minha pele que eu falava, gente, isso aqui deve fazer mal, porque não respira de jeito nenhum a pele. Qual que é a diferença, então, do desodorante, o antitranspirante, antiperspirante? Qual que é o melhor? Isso. Hoje, na cosmetologia, temos vários produtos que pensamos no enfoque e na queixa real do paciente. Produtos que contenham, que são antitranspirantes, eles são mais ricos em cloreto de alumínio. Então, todo o produto que contém isso, ele causa realmente esse processo de bloquear a glândula sudorípara e trazer mais essa qualidade no dia a dia do paciente, por exemplo. Quando se tampa e oclui a glândula, realmente deixa de ter essa transpiração, essa respiração da pele e esse controle térmico. Só que quando não é somente o fator de transpirar, como citado desse teu amigo, que ele molhava toda a roupa, tem o desodorante também, que contém produtos que são aromatizantes, que trazem esse conforto tanto no odor, principalmente no odor, e também alguns desodorantes, eles contêm bactericidas, que causam essa morte da bactéria que consome e produz esse odor, trazendo melhor e um cheiro mais confortável para o paciente. Muito bom, gente. Olha, só pra gente fechar aqui, a nossa última questão aqui. Você falou da toxina botulínica. Só pra gente dar aqui para quem tá assistindo um norte de como essa pessoa poderia aí usar isso a favor dela. Dá para ser aplicada a toxina, por exemplo, para quem tem muita sudorese nas mãos? Isso. É um tratamento que eu gosto muito. A toxina botulínica, eu passo para todos os meus pacientes que você tem que pensar nela como um medicamento. Todos os meus pacientes, sejam com queixas mais na parte da estética ou numa queixa mais direcionada, que é a hiperidrose, o tratamento com a toxina botulínica, hoje, ele é um tratamento preconizado, pois é um tratamento de fácil acesso e um tratamento que conseguimos sim trazer esse conforto para o paciente e podemos utilizar em todas as áreas. Tanto tem um paciente que quando tem uma hiperidrose na face, eu utilizo a toxina botulínica, trago o conforto da estética para o paciente, de minimizar as rugas e expressões, mas principalmente também trago essa possibilidade de diminuindo o processo de transpiração. Na região palmar, utilizo também a toxina botulínica, que diminui consideravelmente essa sudorese. Eu tenho pacientes que fecham a mão e gotejam suor. Então, quando utiliza a toxina botulínica, ele traz esse conforto e em região plantar também dos pés, fazemos sim a toxina botulínica. Na axila também pode? Para quem também tem? Principalmente. Olha, na axila temos várias possibilidades de utilizar desodorantes. Essa paciente minha modelo, ela utilizou um desse de bloqueio. Ela comentou que teve um trabalho que foi externo, ela passou até na área de bigode, que ela falou que transpirava muito. Uau. Porque eu já tinha feito o tratamento de toxina em face, só que ela falou, doutor, como não tem áreas que não pode utilizar aqui, o Botox, né? Ela falou que passou
E ela certo? deu super certo, só que ela passou por isso, de ter que limpar depois e não conseguir. Então, a toxina botulínica tem essa versatilidade Tá. de utilizar em áreas que são infinitas, claro, tendo a prescrição médica e o acompanhamento, traz esse conforto para o paciente em axila, região de palmas, de mão e região plantar dos pés, traz sim esse conforto para o paciente com a toxina botulínica, que hoje é um tratamento de longe que traz essa qualidade para o paciente. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Foi muito legal esse bate-papo, porque às vezes são temas que as pessoas não gostam de falar, mas a gente traz aqui os temas mais diferentes para você tirar as suas dúvidas. Eu quero que você deixe os seus contatos para a gente e muito obrigada. Ótimo, eu que agradeço. Vocês podem me encontrar no Dr. Rodrigo Leal Lima, na @Birkan também, Birkan Clinic, e eu atendo em outras áreas de São Paulo, seja em Alphaville, na Balme, e também em Perdizes eu faço atendimento na Haru. São clínicas onde nós disponibilizamos o atendimento médico e trazemos essa qualidade de vida para o paciente. Muito obrigada. Volte outras vezes para a gente falar um pouquinho mais sobre beleza, estética e saúde também. Bom, agora vamos para aquela hora gostosa, a nossa hora mais doce do dia, Kelly.